Quando o homem conhece as suas próprias forças e as capacidades de sua mente, o seu grande desejo é encontrar uma forma rápida e fácil de impressionar o subconsciente com o bem, pois simplesmente o conhecimento intelectual da verdade não trará resultados. Em meu próprio caso, descobri que a forma mais fácil reside em livrar-se do jugo. Um metafísico certa vez explicou isso disse ele: o único fenômeno que dá peso a qualquer coisa da natureza é a lei da gravidade, e se uma pedra pudesse ser levada para o alto e fora do planeta, não haveria nenhum peso sequer naquela pedra. E foi isso que Jesus Cristo quis dizer quando afirmou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele havia superado a vibração terrena, e funcionava no reino da quarta dimensão, onde somente há perfeição, plenitude, de vida e alegria. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ainda: tomai o meu jugo sobre vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendemos também, com o Salmo 55, que devemos deitar o seu fardo nas mãos do Senhor. Muitos outros trechos da Bíblia afirmam que a batalha é de Deus e não do homem e que devemos sempre estar alerta e testemunhar a salvação do Senhor. Isso indica que a mente supraconsciente, ou o Cristo dentro de nós, constitui o departamento que luta a batalha do homem e o liberta dos seus jugos. Vemos, portanto, que o homem violará a lei se insistir em carregar um jugo, e um jugo significa um pensamento ou condição adversa, e este pensamento ou condição tem suas raízes no subconsciente. Parece impossível fazer qualquer progresso ao dirigir o subconsciente a partir do consciente, ou raciocínio, uma vez que o raciocínio, intelecto, é limitado em suas concepções, e cheio de dúvidas e medos. Assim, quão científico é o livrar-se do jugo e transferi-lo à mente supraconsciente, ou o Cristo dentro de nós, onde o mesmo torna-se leve, ou é dissolvido e atirado para dentro de sua nulidade natural. Por exemplo, uma certa pessoa que tinha grande carência de uma soma em dinheiro, tornou-a pequena transferindo-a para o Cristo interior, o supraconsciente, com a seguinte afirmação: livro-me deste jugo da carência e transfiro-o ao Cristo, dentro de mim, libertando-me para ter em plenitude. O acreditar na carência era o seu jugo, e à medida que se libertou desse jugo, transferindo-o para o supraconsciente com sua crença na plenitude, uma avalanche de recursos foi o que obteve como resultado. Lemos que: o Cristo que está em você é a esperança da glória. Um outro exemplo: uma de minhas alunas havia recebido um novo piano, e não havia espaço no seu estúdio para ele até que ela retirasse dali o piano velho. Ela ficou num estado de perplexidade. Ela queria guardar o piano velho, mas não sabia para onde mandá-lo. Ela ficou desesperada, já que o novo piano estava para ser entregue imediatamente. De fato, ele já estava a caminho, sem lugar aonde colocar. Ela disse que ocorreu-lhe repetir o seguinte: livrar-me-ei deste jugo e o transferirei para o Cristo dentro de mim, e seguirei meu caminho em paz. Momentos mais tarde, seu telefone tocou, e uma amiga dela perguntou se ela não poderia alugar-lhe um piano, e assim o piano velho foi retirado, alguns minutos antes que o novo chegasse. Conheci uma mulher que tinha como jugo o seu ressentimento. Ela então disse: liberto-me desse jugo e o transfiro para o Cristo dentro de mim, e seguirei meu caminho em paz, para ser amável, harmoniosa e feliz. O Todo-Poderoso supraconsciente transbordou seu subconsciente com amor, e toda a sua vida se transformou. Durante anos o ressentimento a havia mantido num estado de tormenta e aprisionado a sua alma, a mente subconsciente.
A afirmação deve ser feita repetidamente, às vezes por horas a fio, silenciosamente ou de forma audível, sempre em quietude, mas com determinação. É o que se pode comparar com carregar as baterias. Devemos sempre recarregar nossas baterias com palavras ditas e repetidas. Tenho observado que, ao livrar-se do jugo, após algum tempo, a pessoa parece ver mais claramente. É impossível ter uma visão clara enquanto nós nos conservarmos sob o jugo da mente carnal. Dúvidas e medos asfixiam a mente e o corpo, e a imaginação rebela-se atraindo a desgraça e a doença. Ao repetirmos firmemente a declaração, livro-me deste jugo e o transfiro ao Cristo dentro de mim, e sigo meu caminho em paz, a visão aclara-se e a ela segue-se uma sensação de alívio e, mais cedo ou mais tarde, vem a manifestação do bem, seja na forma de saúde, alegria ou plenitude. Uma de minhas alunas certa vez pediu-me que explicasse a escuridão que antecede o alvorecer. Eu me referi, num capítulo anterior, ao fato de que, antes da grande demonstração tudo parece ir mal, e uma profunda depressão obscurece o consciente. Isso significa que o subconsciente está a emanar as dúvidas e medos de todos os tempos. Essas velhas reminiscências do subconsciente emergem à superfície, para serem atirados fora. É aí então que o homem deve bater palmas e, como Josafat, dar graças pelo fato de estar salvo, muito embora ele pareça ordenado e manipulado pelo inimigo, a situação de carência ou de doença. E continuou a aluna, por quanto tempo deve alguém manter-se na escuridão? E eu respondi, até que essa pessoa possa enxergar no escuro, e livrar-se do jugo faz com que a pessoa possa enxergar no escuro. A fim de impressionar o subconsciente, uma fé vivida é sempre essencial. A fé sem a ação já está morta. Nestes capítulos tentei abordar essa questão. Jesus Cristo demonstrou fé ativa quando ele comandou que a multidão se sentasse no chão antes de ele dar graças pelos pães e pelos peixes. Darei ainda um outro exemplo para mostrar quão necessário esse passo é de fato. A fé ativa constitui a ponte sobre a qual o homem passa para atingir a sua terra prometida. Através de um mal-entendido, uma mulher acaba se separando do marido, a quem amava tão profundamente. Ele recusou todos os pedidos de reconciliação e não queria comunicar-se com ela de maneira nenhuma. Ao travar conhecimento da lei espiritual, ela renegou a aparência da separação. Ela fez esta declaração: na mente espiritual não existe a separação, portanto, eu não posso estar separada de meu amor e companheiro que é meu por direito divino. Ela demonstrou ativa fé ao arranjar para ele um lugar à mesa todos os dias, desta forma impressionando o subconsciente com uma imagem de seu regresso. Mais de um ano se passou, mas ela nunca desistiu de sua vontade, e um dia ele apareceu e entrou. O subconsciente sempre se impressiona com a música. A música tem uma qualidade quadridimensional e liberta a alma de seu aprisionamento. Ela faz coisas maravilhosas parecerem possíveis e fáceis de realizar. Tenho uma amiga que utiliza o seu aparelho de som, diariamente, com este propósito. Isso a coloca em perfeita harmonia e libera a imaginação. Uma outra mulher dança enquanto faz suas afirmações. O ritmo e a harmonia da música e movimento carregam as suas palavras com tremenda força. O estudante também deve lembrar-se de não desprezar o dia das pequenas coisas. Invariavelmente, antes de uma demonstração, vêm primeiro os sinais de terra à vista. Antes que Colombo chegasse à América, ele via pássaros e algas que lhe demonstravam estar próximo de terra. Então, é preciso que haja uma demonstração.
Mas frequentemente o estudante confunde a demonstração com a realização, e isso o deixa desapontado. Por exemplo, uma mulher certa vez pediu por um conjunto de pratos. E não muito tempo depois uma amiga deu-lhe um prato que estava velho e rachado. Ela me procurou dizendo: bem, eu pedi um conjunto de pratos, e tudo que consegui foi um prato quebrado. Eu respondi: o prato era apenas sinais de terra à vista. Ele mostrou que os seus pratos estavam chegando. Olhe para ele como sendo os seus pássaros e as algas marinhas, e não muito tempo depois os pratos vieram. Um contínuo fazer de contas impressiona o subconsciente. Se alguém faz de conta que é rico, e faz de conta que é bem-sucedido, no devido tempo colherá os frutos. Já notaram como as crianças estão sempre a fazer de contas, a menos que vós vos converteis, e tornar-vos crianças novamente, não herdareis o reino dos céus. Por exemplo, conheci uma mulher que era muito pobre, mas ninguém conseguia fazê-la sentir-se pobre. Ela ganhou uma pequena quantia de dinheiro de alguns amigos ricos, que constantemente a faziam recordar de sua condição de pobreza, e de que fosse cuidadosa e econômica. Independentemente de suas admoestações, ela gastou tudo o que ganhara na compra de um chapéu, ou dando um presente a alguém, e seu estado de espírito permanecia sempre em êxtase. Seus pensamentos eram sempre centrados em roupas bonitas, em anéis e outras coisas, mas sem nutrir inveja dos outros. Ela vivia num mundo das maravilhas, e somente a riqueza parecia real para ela. Não demorou muito até que se casou com um homem rico, e os anéis e outras coisas tornaram-se concretos. Eu não sei se aquele homem que apareceu era a escolha divina, mas a opulência tinha de se manifestar na vida daquela mulher, uma vez que ela somente imaginava a opulência. Não há paz ou felicidade para o homem, até que ele tenha apagado todo o medo de dentro de seu subconsciente. O medo constitui uma energia mal dirigida, e deve então ser redirecionada, ou transmudada em fé. Jesus Cristo disse: por que temeis, ó homens de pouca fé? Tudo é possível àquele que crê. Tantas vezes meus leitores me perguntam: como é que posso livrar-me do medo? E eu lhes respondo, aproximando-se e enfrentando a coisa. De que você tem medo? O leão mostra a sua ferocidade a partir do medo que você tem dele. Aproxime-se do leão, e ele se irá embora. Tente fugir dele e ele perseguirá você. Mostrei em capítulos anteriores como o leão da carência desapareceu quando a pessoa gastava o dinheiro sem ter medo, demonstrando fé em que Deus era o seu suprimento, seu pastor, e, portanto, nada faltaria àquela pessoa. Muitos de meus leitores têm-se emergido dos laços da pobreza, e têm agora em plenitude, simplesmente após perder o medo de deixar o dinheiro escapar. O subconsciente impressiona-se com a verdade de que Deus é o doador e a dádiva. Portanto, sendo a pessoa única com o doador, será também única com a dádiva. Quão esplêndida declaração será então: eu agora dou graças a Deus o doador pela dádiva que é Deus. Por tanto tempo o homem tem-se separado de seu bem e seu supridor, por meio de pensamentos de separação e de falta, que às vezes é preciso dinamite para desalojar essas falsas ideias de dentro do subconsciente, e a dinamite poderá ser uma grande situação ou problema. Vimos, na ilustração antes referida, como a pessoa foi libertada de seus laços ao demonstrar destemor. O homem deve observar-se a cada hora para detectar se o motivo que o move é o medo ou a fé. Escolhei ainda hoje a que deveis servir, ao medo ou à fé. Talvez o medo tenha a ver com algo da personalidade.
Então não evite as pessoas que são temidas. Esteja pronto a enfrentá-las de maneira regozijante, e elas lhes darão provas ou de serem elos dourados na corrente do seu bem, ou de que desaparecerão harmoniosamente de seu caminho. Quem sabe o medo que se tem relacione-se com a doença, ou com os germes. Então, a pessoa deve procurar não temer esse tipo de situação, uma vez que o medo carrega o homem para baixo ao nível dos próprios germes. Naturalmente que o germe que causa a doença é o produto da mente carnal, já que todo e cada pensamento deverá objetivar-se. Os germes não existem no supraconsciente ou mente divina, portanto são o produto da vã imaginação humana. Num piscar de olhos elas lhes darão provas ou de serem elos dourados na corrente do seu bem, ou de que desaparecerão harmoniosamente de seu caminho. Quem sabe o medo que se tem relacione-se com a doença, ou com os germes. Então, a pessoa deve procurar não temer esse tipo de situação, uma vez que o medo carrega o homem para baixo ao nível dos próprios germes. Naturalmente que o germe que causa a doença é o produto da mente carnal, já que todo e cada pensamento deverá objetivar-se. Os germes não existem no supraconsciente ou mente divina, portanto são o produto da vã imaginação humana. Num piscar de olhos a libertação do homem virá quando ele compreender que não existe poder no mal. O mundo material se desvanecerá, e o mundo da quarta dimensão, o mundo das maravilhas, se manifestará. E eu vi um novo céu, e uma nova terra e não haverá mais morte, nem sofrimento, nem choro, nem tampouco haverá mais dor pois as coisas de antes já terão passado.